Boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo no conhecimento. É sempre uma alegria imensa abrir esse espaço de descoberta aqui com a nossa audiência. Com certeza, olá para todo mundo. A nossa missão na análise de hoje é desvendar a mente de uma das figuras mais enigmáticas, brilhantes e honestamente mais incompreendidas de toda a história humana. Nikola Tesla. Uma figura colossal, sem dúvida. E para fazer justiça a esse gigante, a gente tem um material de base espetacular. Vamos mergulhar na autobiografia do próprio Tesla, chamada Minhas Invenções. Que foi publicado originalmente como uma série de artigos de revista lá em 1919, né? Exato, quando ele já tinha os seus 63 anos. Mas o nosso grande trunfo hoje é que estamos usando uma edição muito específica. A edição do Ben Johnston. Isso, com introdução e uma edição rigorosa do Johnston. É um trabalho muito meticuloso que ajuda a gente a limpar o terreno, sabe? Separando o que é a realidade histórica do que é pura ficção em torno dessa lenda. E é importante a gente situar quem nos ouve sobre o peso monumental do que estamos prestes a discutir. É sempre bom lembrar o impacto prático que ele teve. Muito além dos mitos da internet. Exatamente. Estamos falando do homem que criou o sistema de corrente alternada polifásica. Na prática, esse é o sistema de energia elétrica que derrotou a famosa corrente contínua de Thomas Edison. E que literalmente ilumina o nosso planeta inteiro até hoje. Pois é. E o alcance vai muito além da tomada na parede. Ele foi o verdadeiro pioneiro do rádio. Muitas pessoas não sabem disso. Não sabem, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos invalidou a patente fundamental de Marconi em 1943, reconhecendo justamente que Tesla, junto com outros pioneiros, já tinha chegado lá antes. Caramba! Então, o objetivo principal da nossa discussão hoje é entender a mecânica dessa mente. Tipo, como ele operava e, de forma muito crucial, por que a imagem pública dele foi tão distorcida com o passar das décadas. Lendo os relatos e os comentários do editor, o que mais me frustra, para falar a verdade, é ver como essa criação do mito ganhou vida própria. Fugiu do controle. Totalmente. O Ben Johnston, ele aponta o dedo diretamente para algumas biografias mais antigas. Ele foca bastante numa obra bem famosa do John O'Neill, chamada Prodigal Genius, ou Gênio Pródigo. Que foi onde muito da desinformação começou. O'Neill fez um esforço colossal, sabe, para pintar Tesla como uma espécie de místico, um vidente com poderes quase sobrenaturais, canalizando energias cósmicas. Como se ele fosse um mago. É impressionante como uma narrativa fabricada, assim, consegue se enraizar na cultura popular. O grande mérito da edição do Johnston é justamente usar os textos originais do próprio Tesla para implodir essa narrativa. Derrubar tudo. Exato. Um exemplo perfeito disso é aquela famigerada história de que o Tesla teve uma previsão psíquica da morte da própria mãe. Essa história é famosa. Muito famosa. Mas se a gente for na fonte primária, a realidade era o oposto absoluto. Tesla era um homem profundamente cético em relação a qualquer coisa sobrenatural ou espírita. Ele deixava isso bem claro, né? Claríssimo. A tal visão da mãe numa nuvem de anjos foi, na verdade, uma pós-visão. Como assim uma pós-visão? Ele conta com todas as letras na autobiografia que sofreu um colapso nervoso e um episódio severo de amnésia após a morte dela. Nossa! Foi o resultado de uma exaustão física e mental absurda. Conforme a memória dele ia voltando aos poucos, ele revivia o trauma daquela perda num formato de imagens vívidas. Então já tinha acontecido. Já tinha acontecido. O que o biógrafo O'Neill fez foi simplesmente editar os textos originais. Ele cortou a frase que deixava claríssimo que o evento já havia ocorrido no passado. Só para forçar essa imagem de premonição mágica. Isso mesmo. Manipulação pura. O que obriga a gente a fazer a pergunta central aqui. Se a genialidade dele não vinha de um canal místico, de onde ela vinha? Daí a gente precisa olhar para o passado dele. Exato. E as fontes levam a gente numa viagem muito fascinante direto para a infância dele. Tesla nasceu em Smiljan, na província de Lika. Hoje é uma região que fica na Croácia, mas na época era parte do antigo Império Austríaco. E um detalhe crucial é que não era uma província qualquer. Não mesmo. Era a fronteira militar do Império. Um ambiente duríssimo.
É muito vital a gente entender o peso geográfico e histórico desse lugar para quem acompanha a discussão. A fronteira militar era uma região montanhosa, de terras difíceis, que vivia constantemente no limite da escassez. E com muita tensão, né? Tensão geopolítica constante entre impérios massivos. Naquela estrutura, os homens eram basicamente soldados durante toda a vida. O que deixava as coisas bem difíceis para as famílias. E significava que as mulheres frequentemente assumiam o controle absoluto das fazendas e da sobrevivência diária de todos. Elas que seguravam tudo. Exato. Foi uma herança de pura sobrevivência, de resiliência e de uma disciplina espartana que forjou o caráter do jovem Nicola. E nesse cenário super rústico, a dinâmica dos pais dele é simplesmente encantadora de ler. Os pais dele eram figuras ímpares. Nossa, muito! O pai de Tesla era um clérigo ortodoxo, mas estava muito longe de ser apenas um homem de dogma. Ele era um erudito formidável. Um intelectual. Isso. Tinha uma memória prodigiosa, recitava clássicos da literatura inteiros de cabeça. E ele possuía um humor irônico que é sensacional. Tem uma anedota na autobiografia que me pegou muito de surpresa. A do lenhador? Essa mesma. O pai dele estava observando um lenhador da região, um homem chamado Mani. E o detalhe é que o Mani era estrábico. O que deve ser perigoso com um machado na mão. Exatamente, ele estava lá cortando lenha. Aí o pai do Tesla, preocupado com a completa falta de previsibilidade de onde aquele machado ia parar, ele simplesmente grita para ele: Pelo amor de Deus, Mani. Não bata onde você está olhando, mas onde pretende acertar. É sensacional. É um vislumbre maravilhoso do dia a dia da família, mostra que tinha muita inteligência e humor naquela casa. E a mãe, por outro lado, é indiscutivelmente a figura central nessa engenharia da genialidade. A própria mãe do Tesla. Sim, apesar de nunca ter tido acesso a uma educação formal, ela vinha de uma longa linhagem de inventores. O próprio Tesla atribui a ela o seu instinto inventivo. Ela criava coisas para casa, não é? O tempo todo, ela era incansável, criando e melhorando ferramentas, dispositivos agrícolas, utensílios domésticos. Ela trabalhava do raiar do sol até o meio da noite. Uma força da natureza. E o relato do Tesla sobre a destreza física dela é muito impressionante. Ele diz que, mesmo passando dos 60 anos de idade, os dedos da mãe eram tão precisos e ágeis que ela conseguia dar 3 nós em um único cílio. No único cílio, imagina a precisão motor e mental para fazer isso. É fora do comum. Mas aqui a história toma um rumo muito curioso. Porque essa herança genial veio acompanhada de um custo altíssimo logo na infância dele. Ele pagou um preço por essa mente? Pagou. Tesla começou a manifestar o que ele mesmo chamava de uma aflição. Ele sofria com imagens incrivelmente vívidas que surgiam do nada. E não eram só imagens. Não, vinham sempre acompanhadas por flashes de luz tão fortes que literalmente ofuscavam a visão dele, substituindo a realidade física. É um sofrimento neurológico sério. Sim. E o mais angustiante para ele é que não eram delírios. Ele sabia que as imagens não eram reais, mas os flashes visuais invadiam a mente dele toda vez que ele ouvia uma palavra específica ou tentava lembrar de alguma coisa. E para a gente entender como a mente dele operava, a gente precisa olhar para o mecanismo de defesa que ele criou contra essa aflição. Como ele lidou com isso. Isso. Para tentar fugir desse tormento e da ansiedade paralisante que essas intrusões causavam, o jovem Tesla começou a forçar a própria mente a criar o que ele chamava de excursões mentais. Excursões mentais. No começo, ele tentava focar em imagens familiares para bloquear os flashes, mas logo ele esgotou tudo que ele já conhecia no mundo físico. A cidadezinha dele era pequena. Exato. Então ele começou a viajar mentalmente para lugares que ele nunca havia visto. Tudo na cabeça dele. Tudo na cabeça. Ele construía cidades inteiras lá dentro, conhecia pessoas virtuais, formava amizades e vivia nesses mundos. É meio maluco pensar nisso. Se a gente pensar bem, ele criou uma espécie de realidade virtual interna, muito antes da tecnologia sequer sonhar com uma coisa assim. E essa adaptação neurológica forçada se tornou o grande campo de treinamento para o método inventivo dele. E o que ele construiu foi uma verdadeira engenharia da imaginação. Lendo sobre o método que ele desenvolveu a partir desse trauma infantil, é impossível não ficar maravilhada. Principalmente para quem se interessa por processos de aprendizagem e inovação. É um método único.
Ele detalha que, em absoluto contraste com os inventores da época, ele não fazia modelos físicos preliminares. Nada de bancada de trabalho no começo. Nada. Não fazia esboços rabiscados num papel, não ia para uma oficina bater o martelo para ver se as peças encaixavam. Se ele tivesse uma ideia para uma turbina nova, ele construía ela inteiramente dentro da própria imaginação. Mas não como uma foto. Não era uma imagem estática. Ele modificava o design, alterava os materiais das engrenagens e colocava a turbina para rodar na cabeça dele. Em movimento. Ele relata que conseguia perceber se a máquina mental estava desbalanceada apenas observando ela funcionar nesse espaço virtual. E o que fundamentava esse método era uma visão muito rígida sobre a ciência. Como ele via a física. Exato. O argumento de Tesla era que a engenharia elétrica e mecânica são baseadas em matemática absoluta e em princípios positivos. Os resultados de um sistema podem ser calculados e previstos antes mesmo da primeira peça de metal ser fundida. Sem precisar construir para ver se dá certo. Por causa disso, ele via um método tradicional de tentativa e erro físico, aquela coisa de construir um protótipo cru, testável onde quebra e consertar. Como Edison fazia muito, né? Exatamente como Edison fazia. O Tesla via isso como um desperdício imperdoável de tempo, de dinheiro e de energia criativa. Nossa. O processo dele era implacável. Ele esgotava todas as melhorias e revisões na mente. Só quando não havia mais nenhuma falha perceptível no projeto mental é que ele levava a máquina para o mundo físico. E funcionava. Invariavelmente. De acordo com os relatos, o dispositivo funcionava exatamente como ele havia imaginado. Impressionante. E a gente percebe como essa capacidade quase assustadora de observação não servia só para criar máquinas, literalmente salvou a vida dele várias vezes. Ele teve muitos acidentes, né? A infância do Tesla é uma coleção bizarra de quase mortes. O relato mais angustiante do livro acontece quando ele estava nadando perto da represa de um moinho. Ele acaba preso debaixo d'água. Sem conseguir sair. Sem conseguir. Ele estava exausto, o ar acabando, o pânico tomando conta, e não havia ninguém por perto para ajudar. E no exato momento em que qualquer outra pessoa teria simplesmente desistido, a mente dele projeta um diagrama visual ilustrando os princípios da pressão hidráulica. É fascinante. Aquele conhecimento abstrato se materializou como uma ferramenta de sobrevivência instantânea na cabeça dele. Uma intuição física pura. A visão mental mostrou a ele de forma muito clara que a pressão da água é proporcional à área exposta do corpo. Com aquele milissegundo de clareza, ele vira o corpo de lado, reduzindo drasticamente a superfície de contato com a forte correnteza. Genial! Isso diminuiu a pressão da água contra o peito dele apenas o suficiente para que ele conseguisse se arrastar, centímetro por centímetro, pela parede da represa até alcançar a superfície. Ele aplicou a física no próprio afogamento. A compreensão visceral da hidrostática e a frieza de acessar isso sob pânico extremo salvaram a vida dele. É bom a gente pontuar que nem toda invenção de infância era uma questão de vida ou morte. Algumas eram simplesmente hilárias e terminavam em desastre completo. Algumas eram bem peculiares. Eu confesso que dei muita risada lendo sobre as primeiras invenções que ele tentou colocar em prática lá na fazenda. Ele criou um anzol sem isca para pegar sapos. Sem isca. Sem isca, que consistia apenas em balançar um anzol vazio na frente do animal até ele morder por pura irritação. E funcionava. Funcionava. Ele pegava vários sapos irritados. Ele também fez uma arma de pressão rudimentar usando talos ocos e tampões de cânhamo que teve muito sucesso, assim, em destruir as janelas da casa. Os pais devem ter adorado. Com certeza. Mas a coroação dessa fase infantil é o motor movido a besouros. O famoso motor de insetos. Ele construiu uma engenhoca e prendeu besouros vivos numa roda. Os insetos batiam as asas tentando voar e faziam o eixo girar. O projeto inteiro só foi cancelado de forma bem abrupta quando um menino peculiar da região apareceu. O que ele fez? Esse menino, que era filho de um oficial lá da área, por algum motivo inexplicável, ele devorou os besouros vivos na frente do Tesla. Credo. Pois é,
O trauma foi tanto que o Tesla diz nunca mais ter conseguido tocar em um inseto depois disso. E essa aversão a insetos acabou se juntando a um catálogo gigantesco de idiosincrasias e fobias que acompanharam ele pela vida toda. Ele tinha várias, né? Muitas. Uma mente tão incrivelmente sensível a estímulos internos, capaz de simular a física complexa na imaginação, inevitavelmente também era hiperreativa ao mundo exterior. O que mais incomodava ele. Ele relata uma repulsa violenta a brincos de mulheres e um horror absoluto a pérolas. Ele conta que apenas olhar para um pêssego podia causar calafrios e febre nele. Um pêssego. Um pêssego e o cheiro de cânfora provocava um mal-estar intenso. Além de tudo isso, ele desenvolveu rituais claríssimos de transtorno obsessivo-compulsivo. O toque. Sim, ele não conseguia aproveitar uma refeição se não calculasse mentalmente o volume cúbico dos pratos de sopa e das xícaras de café na mesa. Nossa, deve ser muito cansativo. E todas as ações repetitivas dele, como o número de passos e uma caminhada, precisavam obrigatoriamente ser divisíveis por 3. Se ele perdesse a conta no meio do caminho, ele voltava ao início e começava tudo de novo. Sério? Sério, mesmo que isso custasse horas e horas do dia dele. Lendo tudo isso, a impressão inicial que o pessoal que acompanha a gente pode ter é de que ele era um prisioneiro da própria mente, refém desses impulsos o tempo todo. Mas não foi bem assim. A autobiografia mostra que a grande virada de chave, o que separou ele do abismo, foi a descoberta do autodomínio. Ele menciona que a leitura de um romance chamado Abafé despertou nele uma força de vontade que estava meio adormecida. A partir daí, ele passou a treinar o autocontrole de maneira obsessiva. Ele canalizou o toque para o autocontrole. Exato. Ele conseguiu parar de fumar da noite para o dia. Abandonou o café, que na época de estudante estava literalmente destruindo o coração dele com palpitações severas. E a história do jogo? Essa é a mais impressionante. A história de como ele curou o vício em jogos de azar. Ele estava perdendo tudo que tinha no carteado e no bilhar. A mãe dele, que conhecia a natureza humana como ninguém, em vez de dar sermões, entregou a ele um maço de dinheiro. A mãe deu mais dinheiro para ele jogar. Deu dinheiro e disse algo do tipo, vai, divirta-se. Quanto mais cedo você perder tudo que temos, melhor. Eu sei que você vai superar isso. Psicologia reversa. Total. E foi tão potente que ele abandonou o jogo naquele exato momento para sempre. É uma atitude parental muito fora do padrão para a época e até para hoje, mas que funcionou perfeitamente para o perfil psicológico dele. Fez ele acordar. O que fica muito evidente é que Tesla decidiu moldar as próprias paixões, os próprios vícios e impulsos com a mesma precisão implacável com que ele projetava os rotores e as bobinas dele. Ele era o próprio projeto. Ele compreendeu muito cedo que a sua mente era sua ferramenta de trabalho. Se essa ferramenta precisava de precisão absoluta, o corpo e os hábitos que sustentavam essa mente precisavam estar sob controle total. E ele precisou acessar toda essa resiliência e foco para enfrentar a própria jornada acadêmica que teve um começo digno de roteiro de cinema. Foi bem dramático. Muito. O pai dele, que era o clérigo, estava irredutível na decisão de que o filho ia seguir o sacerdócio. Tesla, por outro lado, estava aterrorizado com a ideia de passar a vida inteira numa igreja longe da engenharia. Era o pior pesadelo dele. E é nesse cenário de tensão familiar que uma epidemia brutal de cólera atinge a região. Tesla volta para casa e, seja por uma imprudência colossal ou por um desejo subconsciente de fuga, ele contrai a doença. E a cólera na época era quase uma sentença. Quase uma sentença de morte. O relato é pesado, a gente lê que ele passa 9 meses acamado, o corpo definhando, chegando muito perto da morte múltiplas vezes. O pai, vendo o filho se apagar, entra no quarto em absoluto desespero, tentando passar algum ânimo. É o momento em que Tesla olha para o pai e diz, olha só, O que ele diz? talvez eu me recupere se você me deixar estudar engenharia. Ele negociou no leito de morte. Diante do medo de perder o filho, o pai cede na hora e promete mandar ele para a melhor escola técnica do mundo. Ele sobrevive, algo que ele atribui em parte a uma decocção de feijão amargo. E, incrivelmente, a leitura apaixonada dos primeiros livros do Mark Twain que chegaram até ele. Mark Twain ajudou a curar ele? É o que ele disse.
E, finalmente, recuperado, ele parte para o Instituto Politécnico em Graz. E em Graz, aquele padrão de comportamento obsessivo do Tesla ressurge, mas agora totalmente canalizado para a academia. A carga horária que ele impôs a si mesmo era desumana. Ele não dormia quase. Os relatos apontam que ele estudava das 3 da manhã até as 11 da noite, todos os dias da semana, domingos e feriados incluídos. Nossa, isso é um absurdo. O nível de privação de sono e esforço mental era tão extremo que os professores temiam legitimamente que ele caísse morto na sala de aula. Eles chegaram ao ponto de escrever cartas confidenciais para o pai dele, Pedindo o quê? implorando para que o tirasse da instituição antes que o pior acontecesse. Mas foi exatamente dentro desse caldeirão de exaustão e de conhecimento técnico muito profundo que o grande problema da vida dele se apresentou. A faísca que ele precisava. E esse problema surge de um embate direto com o professor Poschel. Numa aula em Graz, eles estavam operando uma máquina de Graham. Que é um motor clássico de corrente contínua, certo? Isso mesmo. Tesla, com aquele olhar muito afiado, observou que os comutadores, que são aquelas escovas mecânicas pesadas que encostam no eixo para inverter a corrente fisicamente, Elas geravam muito atrito. muito atrito, produziam muitas faíscas e representavam uma ineficiência terrível. Com aquela arrogância ingênua da juventude, Tesla sugere abertamente ali que seria possível operar um motor eliminando essas escovas. E o professor não gostou nem um pouco. O professor Poschel, que era uma autoridade metódica na área, decide dar uma lição no garoto na frente de todo mundo da sala. Ele compara a ideia de Tesla ao mito da máquina de moto perpétuo. Ele declarou que transformar uma força constante em força rotatória sem o uso de comutadores era uma impossibilidade ditada pelas leis da ciência. Ele humilhou Tesla na frente da turma inteira. Sim. Mas essa humilhação pública, em vez de desencorajar, plantou uma obsessão irreversível na mente de Tesla. Ele precisava provar que o professor estava errado. Ele passou os anos seguintes visualizando incansavelmente máquinas elétricas, girando peças mentalmente, tentando resolver o enigma de como criar movimento rotatório sem contato mecânico para inverter a polaridade. Isso teve um custo. Um custo enorme. Esse esforço mental ininterrupto, combinado com a pressão financeira de ter que se sustentar após a morte do pai, levou Tesla a um colapso completo do sistema nervoso. Mais um colapso? Sim, pouco tempo depois dele se mudar para Budapeste. O texto narra o desenvolvimento de uma hipersensibilidade sensorial tão aguda que parece coisa de ficção científica. A descrição desse período em Budapeste me deixou sem palavras, para ser bem sincera. Os sentidos dele entraram em hiperatividade. A audição dele captava coisas impossíveis. Ele relata que conseguia ouvir o som de um relógio que estava a 3 cômodos de distância. 3 cômodos. Um trem passando a quilômetros de distância causava uma vibração que ressoava na cadeira onde ele estava sentado. E isso gerava uma dor física aguda. Até mesmo uma mosca pousando na mesa do quarto produzia um som que parecia um baque surdo nos ouvidos dele. Ele não tinha paz nenhuma. Nenhuma. Ele foi obrigado a colocar amortecedores de borracha nos pés da cama para conseguir dormir alguns minutos, que fossem. A vibração natural da rua e do prédio era insuportável para os nervos dele. Os médicos da época estavam completamente perplexos, declarando que a condição era única na medicina e provavelmente fatal. E, novamente, a salvação veio de uma mudança de hábitos. Ele foi socorrido por um amigo muito próximo. Um colega que era atleta. Exato. Ele forçou o Tesla a sair do quarto, a se alimentar melhor e a fazer caminhadas e exercícios físicos ao ar livre. Foi o corpo físico curando a exaustão neurológica. E é no meio dessa fase de recuperação que a gente chega ao ápice dessa jornada de hoje. O momento de virada. Ao momento em que a história da tecnologia muda para sempre, num cenário surpreendentemente poético no Parque de Budapeste. É uma cena muito cinematográfica. Monumental. Imagina só a cena, que quem nos ouve pode projetar à mente agora. É um final de tarde, o sol se pondo de forma espetacular, Tesla e esse amigo estão caminhando, a memória absurda do Tesla entra em ação de novo e ele começa a recitar de cabeça trechos do poema épico Fausto. Do Goethe. Sim, do escritor alemão Goethe, no idioma original. Ele recita justamente os versos que falam sobre o sol recuando, sobre o dia que termina e sobre o desejo profundo de ter asas para seguir a luz e explorar novos horizontes.
E de repente, no meio da poesia, a epifania atinge a mente dele. Como um raio. Como um raio de luz cegante. A resposta para o motor que ele vinha tentando criar há anos, o problema que o professor Pochel disse que era impossível de resolver, aparece inteiramente montada e funcionando na imaginação dele. Ele pega um graveto no chão e, tomado pela adrenalina, começa a desenhar desesperadamente na areia do parque o diagrama para o amigo ver. Aquele desenho na areia era o projeto fundacional do motor de indução de campo magnético rotativo polifásico. Uau! É um nome bem complexo. Mas para a gente tentar traduzir isso para o pessoal sem usar aquele jargão denso da engenharia, pensem numa daquelas ondas que a torcida faz no estádio de futebol. A ola, né? Isso. As pessoas na arquibancada não saem dos seus assentos. Elas apenas levantam e sentam em momentos muito coordenados. Mas o efeito visual, a energia da onda, ela viaja pelo estádio inteiro. E se você estivesse surfando nela, seria arrastado por todo o anel da arquibancada. Sem que as partes físicas se movessem pelo estádio, apenas o movimento sobe e desce. Exato! Foi isso que o Tesla imaginou. Em vez de usar peças físicas, as escovas, que davam problema e atrito, para empurrar a corrente o tempo todo dentro da máquina causando faíscas, ele enviaria ondas de eletricidade, que são as correntes alternadas, em momentos ligeiramente diferentes, fora de fase. Ah, entendi. Isso cria uma onda magnética invisível que gira por conta própria dentro do motor, arrastando o rotor interno junto com ela. É simplesmente brilhante. A convergência perfeita entre a inspiração poética ali do Fausto e o rigor matemático da física, tudo num instante que pavimentou o caminho para a eletrificação mundial. É uma história fantástica. E transformar essa eletricidade invisível no equivalente a uma onda de estático girando um motor de forma super limpa e desenhado primeiro na areia de um parque. Sem nenhum protótipo na bancada. É incrível. E quando a gente amarra todas essas histórias que trouxemos aqui, o esforço da edição do Ben Johnston fica muito cristalino para quem lê o material com atenção. Sem dúvida. O propósito de Johnston e a conclusão inescapável das fontes originais é a humanização do mito. Ele tira o Tesla do pedestal místico e devolve ele ao panteão dos gigantes do esforço humano. Ele era um homem. Um homem, ele não operava através de magia, não lia mentes, nem recebia sinais espirituais como as biografias sensacionalistas lucraram dizendo ao longo dos anos. Nikola Tesla era um homem moldado por resiliência extrema, dono de uma disciplina de ferro. Com muito trauma superado. O que vemos é a combinação brutal de uma capacidade de observação microscópica da natureza, uma memória capaz de armazenar livros inteiros e tabelas logarítmicas e um método de adaptação a um trauma de infância que o forçou a desenvolver um maior simulador visual que uma mente já suportou. Foi a biologia, a dor, o controle e o esforço puro que criaram um gênio. E isso leva a gente a uma provocação maravilhosa, algo para todo mundo refletir profundamente hoje. O processo de Tesla prova que uma ideia gigantesca, uma tecnologia capaz de mudar eras, ela pode ser concebida e aperfeiçoada até o milímetro, identificando falhas e desbalanceamentos puramente dentro do reino da mente humana, muito antes de tocar na primeira ferramenta física. O poder da mente. Na nossa cultura moderna, a gente parece meio condicionado a reverenciar o oposto disso. Nós vivemos na era do lançamento rápido, de colocar protótipos instáveis no mundo, de lançar rascunhos em formato beta, esperando que o público encontre os erros para que possamos corrigir depois com muita pressa e ansiedade. Mas ao olhar para o triunfo silencioso desse inventor singular e a exatidão mental dos seus projetos, quem está ouvindo a gente agora pode se perguntar: quanto potencial verdadeiramente revolucionário, quanta durabilidade a gente está perdendo coletivamente pelo simples fato de não cultivarmos mais o silêncio, o tempo e a disciplina essenciais para construir e testar os nossos projetos apenas no espaço vasto da nossa própria imaginação. Fica aí a reflexão. É um contraponto muito excelente para os dias atuais, mostrando que a pausa para a visualização completa ainda tem um valor incalculável para todos nós. É isso mesmo. E assim a gente encerra a nossa exploração de hoje.
Um agradecimento gigantesco a toda a nossa audiência por nos acompanhar nessa análise tão rica e cheia de detalhes. Continuem sempre questionando, continuem imaginando mundos complexos na mente de vocês e até a próxima discussão.